Boa noite a todos. Mais uma conferência, mais uma live do Grupo de Estudos Paideia. É um grupo de filosofia do direito e de filosofia política também, situado na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, a maior do sul do mundo. E agora, nessa terceira e última palestra acerca do pensamento jurídico de Michel Villey, vamos falar sobre esse livrinho aqui, O Direito e os Direitos Humanos, uma obra relativamente pequena do professor Michel Villey, esse brilhante filósofo, brilhante e polêmico, diga-se de passagem, filósofo francês do século XX. E acerca do tema da crítica dos direitos humanos, convidamos o professor Dr. Rafael Zelesco, que é doutor em Direito Nacional pela UERJ, mestre e bacharel em Direito pela mesma instituição, professor de Direito Nacional da UERJ, da UFRJ, da Mackenzie, e atualmente é professor adjunto da Escola de Guerra Naval do Rio de Janeiro. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite, obrigado por aceitar o convite, obrigado também por... Poucos são aqueles que uma quarta-feira à noite tratam sobre Michel Villey. Né? Muito obrigado, professor, pela presença. Imagina, grande prazer estar aqui, obrigado, boa noite a todos. Espero que eu possa contribuir aí com o Grupo Paideia. Então, gostaria, antes de tudo, de me apresentar. Eu sou Rubens Ovic Neto, estou no segundo ano da Faculdade de Direito. Fui eu que, junto com os colegas da faculdade, desenvolvemos interesse por Michel Villey e obras clássicas de filosofia jurídica, notadamente as mais antigas. E agora, a fim de promover o pensamento desse brilhante dos filósofos, estou aqui com a Ana Júlia e com o Cauê, gostaria que se apresentassem também. Olá, meu nome é Ana Júlia Bozacap, eu estou no primeiro ano do curso de Direito e estou participando do Paideia para compreender cada vez mais, né, sobre o direito em si. Bom, boa noite a todos, meu nome é Cauê, estou no primeiro ano também do noturno da Faculdade de Direito e gostaria de parabenizar o grupo por dispor de um tema tão importante e necessário, embora polêmico, como disse o Rubens, mas que não deixa de ser necessário aí para a gente discutir. Então, perfeito. Então, logo de início, gostaria de convidar a Ana Júlia para iniciar nossa conversa, nossa exposição sobre pensamento jurídico de Michel Villey. Por favor, Ana. Bom, antes de fazer a pergunta ao professor, eu vou fazer uma breve introdução ao tema. O Michel Villey, ele considera que os direitos humanos eles nunca foram tão bem vistos como eles são na atualidade. E ele vê como se fosse um produto da era moderna. É muito influenciado pelo idealismo e também um resultado do positivismo jurídico. E ele enquadra os direitos humanos dentro do gênero dos direitos subjetivos, o que vai ser muito importante para compreender a crítica que ele faz aos direitos humanos, porque ao decorrer do livro ele faz uma invalidação dos direitos subjetivos. O Villey, ele também faz diversas críticas aos direitos humanos. Ele afirma que os direitos dos homens são irreais, pois prometem direito à vida, à cultura, à saúde de uma forma igual a todos, o que seria um tanto utópico para ele. Ele fala que as promessas em si são incertas e indeterminadas, e no sentido do próprio positivismo jurídico, ele demonstra mais como um ideal do que um próprio direito. E ele também considera que o programa das declarações em si é contraditório, que um direito humano é a negação de outro, e que eles, de forma separada, seriam um fator, até mesmo um fator de promover injustiças. Então, essa é a minha exposição. Eu gostaria de perguntar ao professor sobre a sua concepção de direitos humanos, se é alinhada com a visão de Villey, e se caso seja, se é na sua totalidade ou há algum ponto que o senhor não concorde. Ok, Ana, obrigado pela pergunta. Eu queria começar saudando de novo a todos os que estão assistindo, agradecendo de novo o pessoal do grupo pela presença, pelo convite. Aproveito para justificar aqui pelo cenário um pouco bagunçado aqui atrás, né, hoje em dia, na época das lives e eventos de casa, é praticamente imperdoável não ter um cenário bonitinho aqui atrás,
mas eu estou de mudança, então, assim, mais ou menos foi que eu consegui salvar aquele apartamento, foi isso que está aqui atrás. Então, por isso que está um pouco bagunçado. Obrigado pela pergunta, Ana. Na verdade, você já está começando bastante ambiciosa, né? Quase que pelo final, né? Se eu compartilho ou não com a concepção do Michel Villey. Nossa, eu estava esperando essa pergunta lá no final, né? Depois de bastante debate, mas bem instigante esse começo, né? Vamos colocar assim, me parece que muito do que o Michel Villey coloca nesse livrinho aqui, que o Rubens mostrou, e que também está baseando um pouco a minha participação, muito do que ele coloca é o que ele pensa, e também algumas coisas que ele escreve ali são num tom de provocação, né? Se vocês leram algum outro livro do Michel Villey, eu acho que dos eventos anteriores foi dedicado à formação do pensamento jurídico moderno, né? Vocês veem que o Villey, ele é um autor muito instigante, e instigante não só no sentido das ideias, mas porque ele faz questão de nos instigar, quer dizer, ele é um autor que nos provoca, ele gosta de provocar. Quem duvida, veja o que ele fala sobre Martinho Lutero na parte sobre formação do pensamento jurídico moderno. Ele aproveita para provocar não só Lutero, como também os luteranos, né? Villey é um católico devoto, e também os alemães, porque afinal de contas ele é francês, né? Então ele é um grande provocador, né? No caso desse livro, dos Direitos e os Direitos Humanos, a dedicatória do livro é feita a ninguém menos do que ao Papa João Paulo II, e como o próprio Villey coloca, filialmente, quer dizer, não como alguém que está se revoltando, mas como alguém que se vê como filho da igreja, né, filialmente, mas por ocasião do seu discurso sobre direitos humanos. Né? O livro é da década de 80, quando o Papa João Paulo II tinha acabado de assumir e estava usando o discurso dos direitos humanos para criticar o mundo socialista. Né? Então, estava bastante em voga o tema dos direitos humanos e tal, na França especialmente, e o Villey dedica o livro ao Papa, e no livro, como a Ana já adiantou, ele faz uma crítica demolidora aos direitos humanos. Né? Então, ele está provocando aqui todo mundo, o Papa, os católicos, a direita, a esquerda também, porque, afinal de contas, os direitos humanos. Né? Então, ele é um grande provocador. Né? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? A minha impressão que me dá é que muito do que ele escreve no livro é o Michel Villey puxando um pouco a corda extremamente para o outro lado. Porque ele se queixa de um certo monopólio do discurso dos direitos humanos, né, que hoje em dia você não precisa mais justificar os direitos humanos, basta você falar que você é a favor dos direitos humanos e já basta, né, e tudo já se justifica, e você já está automaticamente certo. Ele é um pouco contra essa concepção, ele é muito contra essa concepção, mas ele se vê como uma voz isolada, ele se enxerga como uma voz isolada. Então ele tenta puxar ao extremo, né, para o outro lado. Que não serve para nada, que é absolutamente misleading, né? Quer dizer, é uma linguagem que nos engana, né? Mas, só para começar assim, essa discussão, eu queria ressaltar dois trechos desse livro, né, que estão logo no começo. Né? Na página 10, o Villey diz o seguinte: a unidade da natureza do homem e sua eminência foram reconhecidas desde os tempos mais remotos. Né? Unidade da natureza do homem e sua eminência não está muito longe do nosso conceito tradicional de dignidade humana, dignidade da pessoa humana. Isso aí o Villey não tem nenhum problema com isso. Ele fala, não, isso aí é padrão, não tem nenhum problema, isso foi reconhecido desde sempre. Né? Outro trecho, na página 11, lá no comecinho, né? O Villey, primeiro ele está criticando que todo mundo usa direitos humanos para tudo e tal, depois ele fala, claro, não irei criticar os dissidentes da União Soviética, lembra que era a década de 80, né? Claro, não irei criticar os dissidentes da União Soviética por contar com os direitos humanos. Eles só podem travar seu combate com os meios linguísticos à mão. Tem muita razão de invocar o Tratado de Helsinki, que é um tratado europeu da época muito importante sobre direitos humanos. Então, ele chegava a algum valor nos direitos humanos, enquanto expressão linguística, um instrumento político, mas que podia ter algum valor. Né? E ele não tem nada contra o conceito filosófico, antropológico de dignidade da pessoa humana, como apareceu aí. Né? Então, me parece que os argumentos que o Villey traz nessa obra, eles são para fazer refletir. Talvez não seja exatamente para a gente se dizer a favor ou contra o pensamento dele, tá? Mas seria mais para fazer refletir e questionar, talvez, essa certeza absoluta que se tem
sobre a retórica dos direitos humanos, sobre os direitos humanos como a solução para todos os males do mundo, né? Então, eu enxergo ele nesse sentido. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas fique à vontade para aprofundar nesse tema. Respondeu sim, muito obrigada. Agora eu vou passar a tratar sobre o direito na própria tradição romana, que é muito importante para entender a própria crítica, né? O conceito de direito que o Villei adota. Mais especificamente, eu vou falar sobre a influência aristotélica e sobre a inexistência do direito subjetivo em Roma. Então, como eu já disse, o Villei ele vai adotar um conceito de direito partindo de uma análise do direito romano, mais especificamente das fontes do direito romano, trazendo para isso uma testemunha de Cícero. Nessa testemunha, o Cícero ele fala que há uma grande influência da filosofia grega para compreender tudo. Então, o Villei ele vai fazer uma análise principalmente da filosofia aristotélica, e o Aristóteles ele traz um conceito de direito muito atado ao conceito de justiça, principalmente ao de justiça particular, que teria a finalidade de que ninguém tome mais ou receba menos do que sua parte nos bens exteriores. E aí que surge a conexão com o direito, porque o direito ele seria um objeto da justiça, porque ele seria um mensurador desses bens exteriores. Então, ele também atribui 3 características ao direito, mas eu não vou me aprofundar nisso. No decorrer do livro, ele vai trazer uma análise sobre o digesto, na qual fica muito clara esse conceito de direito de Aristóteles no direito romano, e ele também afirma que nessa análise do digesto ele não encontrou uma característica dos direitos humanos tal como nós vemos hoje, e nem o ideal, nem a ideia moderna subjetivista de direito de liberdade do sujeito. E, por fim, ele também faz uma análise das institutas, porque nela está presente o termo do ius, né? E é a partir desse que se traz o direito subjetivo. E também se nega esse termo, né? A existência de que seja correto o conceito de direito subjetivo. Eu gostaria de pedir que o professor aprofundasse a discussão sobre o tema, principalmente sobre a inexistência do direito subjetivo e a conexão desse direito subjetivo com os direitos humanos. Tá ótimo, obrigado. Você fez um ótimo apanhado da argumentação do Michel Villei, né, sobre o tema dos direitos humanos. E talvez alguns dos que estão assistindo possam ter achado que a Ana se desviou do tema, né? Quer dizer, era direitos humanos, ela estava falando sobre, né, Aristóteles, direito romano e tal, mas esse é o método do Villei, né, que vocês estão seguindo aqui. O Michel Villei, claro, ele é filósofo do direito, ele tem uma importância muito grande como o pensador que resgata aspectos fundamentais do justnaturalismo, da tradição justnaturalista, mas o trabalho dele é mais um trabalho de historiador do direito, né, historiador das ideias jurídicas, do que de um filósofo, né? É interessante você ver alguns artigos do Michel Villei, né, textos mais curtos, que tem coletâneas que se encontram por aí. Muitas vezes o artigo tem título bastante filosófico, vamos dizer assim, né? A natureza das coisas, né? O costume internacional. E quando ele começa a trabalhar o tema, seja qual o tema for, ele sempre cai na parte histórica. Não, porque para Aristóteles era assim, né? Não, aí os estoicos, não sei o quê. É o método dele mesmo, ele adota esse método histórico conscientemente,
né? Porque, enfim, especulando um pouco, né? Porque ele entende que está mexendo com conceitos que já estão consagrados no debate há milênios, né? Quer dizer, a justiça, justícia, dikaiosine, isso aí está no debate social, político, jurídico há milênios, né? E a gente pode imaginar como que um estudioso desses olha para direitos humanos, né? Quer dizer, são conceitos, sei lá o que diria Villei, né? Então, são conceitos mais novos que o uísque que eu tenho aqui em casa, né? Quer dizer, eu trabalho com conceitos de milhares de anos, né? Indagações eternas, e vocês me vêm com Declaração de Direitos Humanos de 48, né? Então, assim, a perspectiva histórica dele é de longo prazo, né? E quando ele vai trabalhar os direitos humanos, né, como a Ana falou, ele realmente recua bastante, né? O porquê ele não explica no livro, mas o porquê fica muito claro. Os direitos humanos se pretendem universais, né? Os direitos humanos se pretendem inatos, né? Todo homem dispõe desses direitos pelo mero fato de ser humano, né? A partir do momento que nasce. Não importa onde ele venha a nascer, nem quando ele venha a nascer, né? Então, bom, se eles são universais mesmo, em algum momento no debate jurídico anterior, eles devem ter aparecido, né? E aí ele vai voltar para ver, bom, vamos ver, nos grandes momentos da tradição jurídica ocidental, né, dos quais nós somos filhos, apareceu alguma coisa parecida com direitos humanos? E a resposta dele é um rotundo não, né? Que a gente até pode questionar depois, mas não apareceu, né? E por quê? Porque os direitos humanos, como eles são formulados hoje, eles têm a forma de direito subjetivo, como a Ana falou muito bem, quer dizer, eles são poderes, né, que eu tenho face aos demais, face ao outro indivíduo, face ao Estado, face a todo mundo, né? Ou então são vantagens, são posições de vantagem nas quais o Estado ou alguém me coloca, das quais eu posso desfrutar. Então, direito subjetivo, né? E a grande briga do Villei com o conceito de direitos humanos é exatamente aí. Para ele, a noção de direito subjetivo é uma noção histórica, ou seja, ela é contingente, ela depende do período atual que estamos vivendo. Ela não é uma noção essencial, necessária para o conceito de direito, né? E só para não me alongar muito na pergunta, depois vocês poderem dirigir mais a discussão, mas aí basicamente ele volta para onde, na visão dele, que eu também compartilho, se produziu a primeira reflexão teórica consistente sobre o direito, que é os trabalhos de Aristóteles, né? E ver, olha, aqui em Aristóteles não tem nenhum espaço para direito subjetivo, né? Ele define o direito aqui como um produto de uma situação de justiça. Justiça dar a cada um o que é seu, né? A Ana falou, os bens exteriores, né? É isso. E ele vai para os romanos, que tem o mérito de ter importado Aristóteles e posto em prática um sistema, né, que muito próximo, que aplicou bem, né, as ideias de Aristóteles, e entre os romanos, diz Villei, também não havia vestígio de direito subjetivo. Tá? Esse é um ponto, acho que vale a pena só fazer uma menção, esse é um ponto que o Villei é polêmico. Tem muitos romanistas que contestam Villei. Tá? Só para falar de um romanista brasileiro que já é um pouco antigo, mas é muito bom e que se encontram ainda os livros dele por aí, um romanista bem interessante, que é o Moreira Alves, né? Ele fala sobre direito subjetivo entre os romanos, e ele dedica uma nota de rodapé ao Villei, e ele não concorda com o Villei, ele acha que entre os romanos havia sim direito subjetivo. Então aqui o Villei ele é um pouco polêmico, mas ele defende muito bem a posição dele. Eu acho bem convincente, bastante convincente, como ele mostra que entre os romanos o direito era visto como algo externo, era um resultado, né? O direito é o resultado de uma partilha justa. Então, se num determinado momento duas pessoas estão disputando sobre algum bem, né? E essa disputa é sanada de acordo com regras, ou com padrões, ou com uma certa racionalidade, por um terceiro imparcial, o resultado, diz Villei, é o direito. Esse resultado justo é o direito. Então você vê que não tem espaço para direito subjetivo aí, né? Porque o resultado justo ele pode ser uma desvantagem sua. O resultado justo pode ser você ir para a cadeia, né? Se a discussão é entre o Estado e você, porque você cometeu um crime, qual será o resultado justo? O número de anos que o juiz vai te condenar. Cadê o direito subjetivo aí? Não tem. O justo é que você vai preso. O seu direito é ser preso, né? Então, esse é mais ou menos o fio argumentativo dele, pelo qual ele vai mostrar, primeiro, que em Roma não havia direito subjetivo, portanto, o direito subjetivo é uma criação histórica.
Ele vai tentar mostrar como que surgiu, eu acho que eles vão falar disso mais para frente, né? Mas a ideia dele é quebrar um pouco a ideia de universalidade, de que os direitos humanos são inatos. Para ele, eles são uma construção, né, artificial, que depende de um certo tempo, o nosso, e de uma certa racionalidade, que é a moderna contemporânea. Tá? Então, acho que é o motivo do Villet gastar tantas páginas de esforço fazendo esse resgate do direito romano dentro da obra sobre o direito e os direitos humanos. Tá? Respondi, Ana? Respondeu sim, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o Rubens. Obrigado, Ana, obrigado, professora. Então, só complementando a tua resposta, professora, eu acho, bem, pelo menos nesse livro aqui não tem tradução para português ainda, tenho a cópia dele, 16 ensaios sobre filosofia do direito, sendo um sobre a crise universitária. Eu acho que ele é inclusive mais didático do que na própria formação do pensamento jurídico moderno, porque aquele são aulas que são mimeografadas, e nesses são ensaios que ele escreveu. E é justamente essa questão do direito romano, que o direito subjetivo não é que não existia poder, as pessoas não tinham poder, né, sobre o bem, mas só que isso estava fora da esfera jurídica, era algo suprajurídico, né, além do jurídico, que não dizia respeito ao direito, à partilha justa das pessoas, né. Então, dito sobre direito subjetivo, agora é importante identificar a gênese, onde que surgiu o direito objetivo, justamente pelo fato da contingência dele, né? E o Villet, ele é muito enfático em identificar a gênese do direito subjetivo em Guilherme de Ockham, né? O que é um nome pouquíssimo conhecido na tradição filosófica, que é um monge franciscano, né, que tem a tal da querela franciscana, a querela da pobreza, de um lado o Papa João XXII, e do outro os franciscanos juntos com o imperador romano germânico, justamente para discutir por que os franciscanos tinham votos de pobreza, mas no fundo detinham propriedade. E disso Ockham, eu vou usar esse termo porque é mais ou menos o que o Villet realmente acha. Ele inventa definições de termos para que os franciscanos, digamos, estejam corretos, né, não sejam condenados juridicamente, nem da doutrina da igreja. Então, o Ockham, ele é justamente o monge que é acionado para rebater o Papa João XXII, e ele inventa termos para ser partidário dos franciscanos. E nessa invenção de termos, ele vai ser o primeiro, obviamente que não surgiu do além, não surgiu ex nihilo, mas ele é o primeiro que, de certa forma, teoriza academicamente, coloca em livros e prega que direito é poder, né? E daí nasce essa... e é importante reiterar que não há uma influência jurídica, uma influência política imediata do pensamento de Ockham, tal como a gente vai ver em Hobbes depois. É apenas uma questão muito específica daquela querela franciscana, mas ele é o primeiro que define direito como poder. E depois disso vão derivar várias outras coisas, e daí é do nominalismo franciscano que vai nascer o positivismo jurídico. Porque esse direito é poder, não existe uma ordem natural. No nominalismo, apenas as palavras individualmente existem, as ideias não existem. Logo, conceitos como justiça e igualdade não existem no nominalismo. Só os sujeitos individuais, como Rubens, Cauê, Ana e o professor Rafael. Então, não vamos ter esses conceitos mais. E o único regulador de justiça vai ser a lei positivada. Sendo que o direito não é mais a coisa justa, pois a coisa justa não existe mais conceitualmente. Então, o direito passa a ser o meu poder de ter as coisas, né? A minha liberdade. Professor, como que mesmo esse conceito que nasce no século XIV, de uma forma muito restrita academicamente e teologicamente, vai possivelmente impactar a noção de direito e de direitos humanos? Ótima pergunta, Rubens. Está fazendo já avançar bastante aqui o bonde da história, o que é bom, né? Porque senão o tempo aqui rouba a gente. Sobre o nascimento do conceito de direito subjetivo, né? Uma coisa que vale marcar, especialmente para quem está assistindo, talvez não seja muito versado, nunca tenha lido o Villet, esteja mais aqui por curiosidade, é que o Michel Villet é um autor extremamente didático. Né? Você vê que é realmente um professor escrevendo, né? E por que eu estou dizendo isso? Como uma pessoa didática,
ele está sempre procurando grandes marcos, né? Um historiador didático, né? Ele está sempre procurando os grandes marcos fundadores, para que você consiga, no seu próprio estudo, ter clareza nas ideias, né? E no progresso, na evolução dos conceitos. Então, é por isso que no livro do Direito e Direitos Humanos, ele faz questão de botar, não, começou com Hobbes, né? Começou em algum aspecto, talvez, mas ele mesmo falou que a ideia da dignidade é inata, né? Então, talvez não tenha começado tudo sobre direitos humanos com Hobbes, né? Mesma coisa em relação ao direito subjetivo, que o Rubens tinha levantado. Começou com Guilherme de Ockham. O Villet ele fala assim, começou, foi Ockham movido pela controvérsia, né, como um sucessor do Duns Scotus e tal, ele começa esse conceito a aproximar direito de poder, né. Tem um autor chileno, que é difícil de encontrar no Brasil, mas é interessante, que é o Guzmán Brito, Alejandro, se não me engano, Guzmán Brito, que é um discípulo de Villet, se não me engano, foi orientando do Villet, né, do Chile. E o Guzmán Brito, ele investiga essa parte, o nascimento do direito subjetivo. E ele, que estudou com o Villet, ele discorda do Villet, ele antecipa um pouco, né? Não nasceu com o Guilherme de Ockham, mas nasceu com alguns teólogos canonistas, ou seja, que estudavam o direito da igreja antes de Guilherme de Ockham. Ele coloca lá século XIII, quase que coetâneo com Tomás de Aquino, né? Afinal, isso não importa tanto, né? Se Ockham não foi o cara que inventou, o Rubens falou certinho, né? Não nasceu ex nihilo, o conceito já estava lá em algum lugar, né? Não é o cara que inventou, mas é o cara que divulgou, né? Porque o Guilherme de Ockham estava enfrentando um problema concreto e ele usou essa ideia de direito como poder que estava no imaginário da época, né? Isso ele não inventou, isso estava no imaginário, tinha uma ideia de direito é poder, né? E ele aplicou isso para resolver o problema específico lá dos franciscanos. Enfim, a gente não precisa entrar nisso, mas basicamente a ideia que estava por trás era que os franciscanos faziam voto de pobreza, mas tinham coisas, tinham que ter coisas, né? Tinham roupa, tinham comida, tinham o convento deles, e como na época os debates em alguns tópicos eram mais simples, quase que mais ingênuos, isso deixava os franciscanos, muitos com dor na consciência, né? Quer dizer, eu fiz voto de pobreza, mas eu sou dono do pão que eu estou comendo, né? Como resolver isso, né? E a resposta do Ockham, simplificando muito, não liga tanto para as coisas. Não liga tanto para as coisas. Liga mais para a sua intenção, né? Se a sua intenção é não ser dono de nada, ok. Ainda que você, de fato, tenha o pão que você está comendo, tenha o hábito que você está vestindo, tenha uma sandália, um chinelo no pé e tal, e se você não quiser que isso seja seu, botar na cabeça, isso não é meu. Se alguém me tirar, eu não vou reclamar, né? Ok. Né? Como é que ele fundamenta isso? Como é que ele fala que isso significa que você não tem direito sobre aquilo? Né? Porque, para Ockham, ter direito é você poder reclamar aquela coisa. É você poder exercer poder sobre aquilo. Se alguém, um bandido, vem e tira a coisa de você, você pode bater no bandido, se você se atrever, ou chamar o Estado e pedir para o Estado fazer isso por você. Né? E a solução que Ockham dava para os franciscanos era, olha, então vocês podem ter o que vocês quiserem, desde que seja necessário para a missão de vocês, mas vocês não vão estar quebrando o voto de pobreza se lá dentro, na cabeça de vocês, vocês disserem, se alguém me tirar isso, eu vou dar outra face. Eu não vou reclamar, eu não vou chamar um nobre para me ajudar, um guerreiro, eu não vou sair correndo atrás do cara com o meu cajado e tal, que não, eu vou deixar. Né? Veja, isso é um episódio totalmente localizado, histórico, que hoje talvez nem faça muito sentido, né? Para quem não conhece os franciscanos, voto de pobreza, tudo isso, né? Mas, para resolver esse problema dos seus irmãos de hábito, o Guilherme de Ockham acabou alterando alguns pontos-chave no conceito de direito da época. Ele pegou um pensamento que estava, vamos dizer, no senso comum e colocou na primeira fila. Não, direito é isso. Direito é o quê? É poder. É poder. É poder que me é dado por alguma lei. No caso de Ockham, a lei de Deus. Né? Deus quer que o homem se alimente. Deus quer que o homem ande vestido, tenha roupa. Né? Deus quer que os monges morem num convento. Então, vamos dizer, Deus deu essa lei. Mas, claro, se você pega o esqueleto do que Ockham está falando, tira os franciscanos, tira Deus, tira... O que sobra? O direito como um poder. Né?
E essa concepção passa meio que por exclusão. Então, tem direito subjetivo, que é a vantagem que o direito me dá, e tem a outra, que, então, se não é subjetivo, é objetivo, né? Que é aquilo que é estabelecido pela norma, pela regra, né? E por aí vai. Então, onde eu queria chegar com tudo isso, né? A ideia do direito subjetivo em si, né, do direito como poder, é uma ideia, eu também diria que ela é atemporal. É normal que se você diz para alguém, direito é o resultado certo, se a pessoa que está te ouvindo não for um filósofo do direito, ela vai pensar, tá bom, e qual que é a minha parte? Quando você pensa, qual é a minha parte, esse é um pensamento de direito subjetivo. Né? Tá, qual eu ganho com isso? Né? Mas veja, esse sempre foi um pensamento rasteiro. Né? O filósofo do direito, né, dizia, não, o direito é dar a cada um o que é seu, vamos tentar descobrir o que é de cada um. Então, se eu estou em Roma, eu chamo os juristas, os pretores, vamos descobrir como é que a gente faz uma lei, faz um pronunciamento aqui do pretor, como é que a gente faz tal. O cidadão comum, né, o homem médio, o cara que não é jurista, ele só está pensando legitimamente, porque ele tem que levar o pão para casa, para alimentar a família, ele só tá, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com o direito? Qual é o meu direito? A noção de direito subjetivo está aí. Né? Então, eu diria que o degrau que o Ockham pulou foi pegar essa noção, que é uma noção rasteira, uma noção secundária, que não explica o que é o direito, só explica o que você pode fazer com ele, e botar no centro do conceito. Direito é poder. Né? Ainda que o objetivo do Ockham fosse exatamente dizer, direito é poder, e, portanto, eu, como franciscano, vou renunciar a isso, eu não quero. Né? Tudo bem, você, franciscano, pode não querer, mas todas as outras pessoas que não fizeram voto de pobreza, elas querem a situação de vantagem, elas querem saber o que é delas, elas querem poder. Né? Então, daí entrou em jogo essa noção de direito subjetivo, que sim, vai ser um antepassado bastante forte da noção atual de direitos humanos. Né? Então, nesse ponto, eu concordo aí com a afirmação do Rubens, uma boa exposição, bom resumo sobre essa evolução conceitual. Respondi, Rubens, ou tinha mais alguma coisa? Não sei se eu esqueci alguma coisa. Tá bem. Perfeito. Realmente essa noção que o professor mencionou de pegar esse conceito rasteiro e elevá-lo a um conceito oficial é justamente o que está escrito aqui nesse ensaio, né? Que o Villet analisa o direito subjetivo em Ockham. Que ele até fala, olha, é capaz até que em Roma as pessoas tratassem direito como poder. É capaz que as pessoas, as comuns, conversassem em si nessa linguagem. É capaz que essa noção sempre tenha existido popularmente. Mas o que a gente tem como analisar é a forma que os juristas tratavam. Né? E o que é interessante da questão na querela franciscana, que de um lado a gente tem um papa que é jurista, não é teólogo, e o Guilherme de Ockham é teólogo e não jurista. Então, justamente aí, e sendo que o João 22 é quem canoniza o Tomás de Aquino, ou seja, ele é profundamente aristotélico tomista, e daí, do outro lado, temos essa nova concepção assim que surge justamente talvez nos momentos mais turbulentos da igreja ali com a cisma do Ocidente. E o que é interessante é pegar toda essa história, que aparentemente tem nada a ver com direitos humanos, aparentemente, e depois você vê que justamente o miolo, o cerne ali dos direitos humanos é o direito subjetivo. E ao identificar a Gênesis e Guilherme de Ockham, tudo faz sentido, né, de certa forma. Né? Tira Deus, tira a querela franciscana, tira a pobreza, e depois, digamos, de um direito subjetivo mais laicizado, a gente vai chegar a Thomas Hobbes, né, que também é um protestante, sendo que a metade do Leviatã é um tratado religioso sobre o cristianismo, mas o Villet, ele fala que Hobbes, não Hobbes em si ou Thomas Hobbes, mas a teoria hobbesiana é o nascimento e a perpetuação do positivismo jurídico, onde se cria uma ficção no estado de natureza, onde se perde a noção aristotélica da política, onde se jogam as pessoas individualmente no estado de natureza, e disso ele contrapõe direito e lei, porque o que é o direito? É o ius in nomine, né? Eu tenho direito a todas as coisas. Né? Um direito é um poder no estado de natureza, ou fazer o que quiser e me autopreservar. E a lei, o que acontece? A lei, inevitavelmente, vai limitar o direito. Então, lei e direito em Hobbes são conceitos diferentes. E daí tem toda a história do pacto, do soberano, do Leviatã e etc. Mas o que é interessante em Hobbes, é, digamos, essa laicização, de certa forma, do direito subjetivo, aplicação ao plano político
e uma noção de que as pessoas andam em sociedade tal como se elas estivessem em volta de si bolhas de poderes que elas sempre estão confrontando uma com as outras, e esse seria o direito, seria o resultado da confrontação desses poderes, não uma dialética que chega à justa proporção que dá a cada um que lhe é devido. Professor, considerando tudo isso, considerando a teoria de Ockham, ela amadurece, sai da esfera teológica, passa para a política e a gente chega em Thomas Hobbes, que é o positivismo por excelência para a direita. Como que agora esse, digamos, novo direito subjetivo vai afetar mais profundamente a noção de direitos humanos, que o Villet critica? Ótimo, obrigado pela pergunta também. Engraçado, o Hobbes, como o pai do positivismo jurídico, né? Aqui é interessante que quem não leu Michel Villet, ou vamos dizer, prefere outra tradição justo-filosófica, vai ter dificuldade aqui, né? O Thomas Hobbes, ele costuma ser apresentado, inclusive aqui no Brasil, como um justo-naturalista, né? Porque no Leviatã, o Hobbes fala muito em direito natural, né? E o direito natural do Thomas Hobbes é um direito natural mais reconhecível, mais fácil de ser reconhecido para o observador que está fora da tradição justnaturalista, né? No Brasil, normalmente, é o positivista, né? Mesmo que seja na versão pós-positivista, neoconstitucionalista, aquilo que seja, é positivismo, né? E esse cara reconhece, no Thomas Hobbes, né, quando o Hobbes fala que o ser humano, por natureza, tem direito a tudo que ele reputa necessário para a sua própria sobrevivência. E aí Hobbes não fala, mas por consequência, se eu tenho direito que tudo que eu reputo necessário à minha sobrevivência, eu tenho direito a tudo que eu quiser. Porque o único juiz do que é necessário para a minha sobrevivência sou eu, né? Eu posso falar que minha sobrevivência não é só ficar numa gruta comendo pão e água e tal, minha sobrevivência também é ter qualidade de vida. Então, eu tenho direito a uma piscina, a invadir a casa do próximo, a pegar, sei lá, a mulher do próximo, aquilo que seja, né? O juiz de quanto isso é conveniente sou eu mesmo, é o indivíduo, né? E isso parece muito justnaturalista, porque Hobbes fala que esses direitos vêm da natureza, né? Agora, ele está completamente fora da tradição justnaturalista. Tem 1000 anos de autores antes do Hobbes falando, não é isso, é outra história, o direito natural. Mas, no século XXI, quando a gente olha para trás, né, quem veio depois está na frente. Então, a gente para em Hobbes, aqui, direito natural, né, e olha como era ruim, né, direito natural, olha, ele leva a guerra de todos contra todos e tal. Então, o Hobbes ele é muito mal compreendido, né, na academia e no direito, né, em outras áreas ele é estudado diferente, mas no direito, e especialmente aqui no Brasil, é praticamente um consenso que o Hobbes era um justnaturalista só porque ele fala em direitos naturais, né? Isso, não sei, talvez fizesse do Villet um positivista, porque ele fala o tempo todo sobre a tradição positivista, a tradição, só falar, isso não quer dizer nada, né? Só falar sobre aquele termo não quer dizer absolutamente nada, né? Mas Thomas Hobbes, para responder agora ao Rubens, sem devagar, o que ele influencia na moderna concepção de direitos humanos, né? Acho que tem duas características bem fortes dos direitos humanos que aparecem aqui no Thomas Hobbes, né? A primeira, de novo, a característica inata deles, né? O fato dos direitos humanos eles serem uma propriedade do ser humano, né? Você nasceu com eles, ainda que você não os veja, não os toque, você já nasceu com eles pelo mero fato de ser homem, né? É que normalmente isso é apresentado hoje, a partir dos iluministas, como algo positivo, né? Eu já nasci com uma armadura jurídica contra a tirania, né? O Hobbes ele vê o lado negativo disso. Não, você já nasceu como uma pessoa de apetites infinitos e que tem capacidade de juridicizar todos os seus apetites e de enxergar no outro um obstáculo aos seus apetites, né? Então, o caráter inato dos direitos humanos ele aparece bastante fortemente em Hobbes. Você não tem nada de natureza das coisas, né? O direito não é mais uma relação, né? Ele é uma simples apêndice da condição humana. E não é sequer um apêndice muito positivo. Em Hobbes, o direito não é muito agradável, né? Então, esse é o primeiro sentido. E o segundo
característica dos direitos humanos do século XXI, que aparece muito claramente em Hobbes, é o caráter revolucionário desses direitos. Né? Isso a gente vê muito bem no discurso de direitos humanos. Hoje, especialmente, a gente sai da academia e vai para a política. Né? O que se fala hoje sobre direitos humanos em política é basicamente que eu tenho que jogar toda a ordem existente abaixo e criar uma nova baseada em direitos humanos do Partido X, né? Direitos humanos como entendidos pelo Partido X, ou pelo pensador Y, né? ou pelo revolucionário Z. Né? E em Hobbes, os direitos humanos têm esse caráter, os direitos naturais, né? Tem esse caráter revolucionário. Né? O que eu quero dizer com revolucionário? Né? O caráter de destruir a ordem, anti-ordem. Né? Se o ser humano, na concepção de Hobbes, seguir os seus direitos naturais, quiser exercer os seus direitos naturais, né? Se o ser humano, como Hobbes o enxerga, recorrer a um fictício STF e pedir a eficácia máxima dos seus direitos naturais, vai haver um suicídio coletivo. Né? Então, assim, eles são revolucionários a um tal ponto que eles vão contra a própria ordem humana. O próprio modo de ser do ser humano é destruído por esses direitos naturais. É a famosa guerra de todos contra todos, vai assistir um monte de consequências na política, o contratualismo, não sei o quê, mas se você se pergunta o porquê dessa guerra de todos contra todos, né, é uma visão antropológica muito negativa que Hobbes tem, que está lastreada nessa visão simplória do direito. Eu tenho direito a tudo. Então, você que está na minha frente não é mais o meu semelhante, não é mais o meu companheiro, o cara que eu preciso para me aprender, para me ensinar a falar, né, para me ensinar a viver, né, em sociedade e tal. Não, você é um obstáculo. Né? Quando eu encontro o outro, estou começando a morrer, porque os meus direitos naturais não podem mais se expandir. O outro é a fronteira, é o limite dos meus direitos. Né? Ele está me cerceando. Né? E, para terminar, o que contém os direitos? Por que os direitos não degeneram na guerra absoluta de todos contra todos? A lei. Aparece a lei racional, que vem da razão, ele chama de lei natural, mas ela é tirada da razão. O ser humano pensa, e diz, bom, eu tenho que refrear meus direitos. Então, olha o caráter revolucionário dos direitos. Nesse esquema hobbesiano, o homem, ele se refreia pela lei, ele passa a viver em sociedade sob o Leviatã, pela lei natural, mas ele tem direitos naturais. Se o Leviatã ataca diretamente a vida do ser humano, o ser humano pode se defender. Não vai conseguir porque o Leviatã é mais forte, vai pisar nele, mas ele pode se defender. Então, olha aí, mesmo com uma visão muito negativa, como a gente já tem o caráter revolucionário dos direitos humanos. Né? Primeiro ele se dirige contra a natureza humana, e depois, quando eu resolvo abrir mão de vários direitos para viver de acordo com a lei, os direitos ainda estão lá à espreita. Né? Se o Estado prometer demais e não cumprir, os direitos aparecem. Né? Se o Estado atentar contra a minha vida, o direito está aí para eu tentar derrubar o Estado. Né? Então, esse caráter revolucionário de direitos humanos ele fica bastante forte em Hobbes. O Villey ele foca mais na primeira parte, né? no direitos inatos e tal, mas esse caráter revolucionário fica muito, muito forte, especialmente como a gente vê como que o Villey estuda Thomas Hobbes, os pontos de Hobbes que o Villey ressalta. Acho que respondi, Rubens. Perfeito, professor. Excelente resposta, justamente isso. Inclusive, foi um pouco além. E feito esse panorama de direitos objetivos da sua gênese, né, do seu apogeu, digamos assim, Occam e Hobbes, passo agora a palavra para o Cauê para falar sobre, para ir para a nossa terceira parte da nossa conferência. Obrigado, Rubens. Obrigado, professor, pela explanação. Então, o Rubens já levantou a bola para mim ali, né? Então, ele mesmo falou que o Hobbes ele entra como um protestante nessa história, e ao decorrer da nossa explanação, a gente foi falando de diversos autores que foram influenciados pela religião cristã. Então, fazendo agora, eu peço que para quem está assistindo a gente, eu vou fazer um caminho inverso agora, que é voltar um pouco, né? E buscar exatamente qual a influência dessa origem cristã no pensamento desses autores, né? Então, como já disse, o Hobbes mesmo, ele acaba trazendo esses elementos da origem cristã. Depois nós temos a própria segunda escolástica, que a gente vai
se aprofundar um pouquinho mais à frente, né, que tem esse pensamento, muito embora tenha aí distorcido alguns conceitos pela função prática mesmo deles, que vieram de São Tomás de Aquino, né? Então, havendo uma confusão até mesmo entre aquilo que vocês falaram antes mesmo, entre os teólogos e o direito, né? Então, muitas das vezes eram teólogos que não estavam em função do direito, mas buscando outras funções práticas, né? Então, muitas vezes não eram nem juristas, acabando influenciando o campo do direito, né? Então, a minha pergunta é justamente dessa, nesse contexto, né? Como que o professor vê isso, como essa influência da religião cristã nos direitos humanos? Isso, ótima pergunta, Cauê. O Avelino deixa bem claro que, para ele, o conceito de direitos humanos é uma invenção de teólogos, né? Talvez não fique perceptível à primeira vista, porque quem assinou as declarações e tal não foram propriamente teólogos, mas, para o Villei, elas têm uma gênese muito mais clara na teologia do que no direito, né? Claro, não vou cansar vocês com mais reminiscências históricas, mas lembrem que, quando a gente faz uma genealogia dos direitos humanos, né, normalmente a gente menciona vários teólogos, só que não se diz que eles eram teólogos, a gente não tem essa noção, né? Locke era um teólogo, né? No caso, não necessariamente um professor, mas um autor de livros de teologia, né? Pufendorf era teólogo, Thomas Hobbes é teólogo também, Hugo Grossio, né? O Grossio não só teólogo, como também tinha todo um projeto político-religioso para fazer cessar as guerras protestantes na Holanda, né? René Descartes, enfim, todos esses pensadores que se costuma colocar numa linha direta, né? E dizendo, aqui são os predecessores dos direitos humanos, né? Todos eles eram teólogos, né? E talvez na época deles eles se vissem principalmente como teólogos, muitos deles, né? E em segundo lugar, como diplomatas, alguns, né? Ou ativistas políticos, que eram outros, né? Mas primeiro eram teólogos. Mas era uma teologia um pouco diferente, não era a teologia de Tomás de Aquino, por exemplo, né? Villei diz que era uma teologia rompida com a tradição, né? Todos, ou quase todos esses, eram protestantes, né? E aí, de origem, né, o protestante, nessa época, na Idade Moderna, né, no começo do protestantismo, ele de origem nascia com uma certa rejeição à tradição, né? Lógico, ele tinha acabado de romper com a tradição da Igreja Romana, né? Então, quase que necessariamente, se você era um teólogo protestante, você tinha um quê de revolucionário, pelo menos nessa época, na Idade Moderna, como mostra o Villei, né? Hoje em dia você já tem ramos que formaram uma tradição consolidada também no protestantismo, né? Mas pensem também, por exemplo, que na Revolução Francesa, as independências latino-americanas, né? Todos os movimentos revolucionários feitos com apelo aos direitos humanos, aos direitos do homem e tal, foram pensadas por clérigos, né? Houve grandes influências de sacerdotes colonos, né, aqui na América Latina, nas nossas independências, especialmente na América Espanhola. A Revolução Francesa também, ela foi pensada por teólogos, né? Então, é uma teologia bastante diferente e uma teologia revolucionária, né, de ruptura com a tradição, né? O Villei também fala que é uma teologia que é modificada enquanto a forma, né? Que na Idade Média, vamos dizer assim, se fazia teologia a partir dos problemas que as pessoas encontravam no seu dia a dia, ou os problemas que o ser humano encontrava quando ele refletia um pouco sobre Deus e tal, e a partir disso você subia, fazia uma pesquisa ascendente até chegar nas propriedades de Deus, enfim, nos grandes temas, né? E a partir, entre outros, do Ockham, com o problema dele lá dos franciscanos, né, e mais, a teologia passa a ter o movimento contrário, a dedução. Então, você parte de certos princípios, né, e, por exemplo, Deus manda você ter uma roupa, Deus manda você ter propriedade, Deus manda você ter direitos. O direito é uma ordem, uma vontade de Deus. E disso você começa a deduzir consequências cada vez mais concretas, até chegar em, por exemplo, você pode ser um franciscano, fazer voto de pobreza e ter propriedades, né? Então, o direito começa a ser deduzido da natureza genérica do homem, né?
Deus quis isso, né? Deus criou o ser humano dessa maneira, com tais propriedades, né? Portanto, segue-se, né, que os índios americanos devem ser tratados dessa aquela maneira, né? Como disseram, por exemplo, os escolásticos espanhóis, que trataram muito sobre os problemas da colonização, né? Então, vejam que é uma teologia também que o objetivo é um pouco diferente, né? Antes, a teologia seria para pesquisar a verdade, né? A verdade sobre Deus, os grandes mistérios da religião, e a partir aí da chamada escolástica espanhola, século XV, século XVI, o objetivo da teologia passa a ser a utilidade, né? A teologia existe para aconselhar o rei, aconselhar o imperador. A teologia existe para que os conquistadores tratem bem os índios, né? Então ela passa a ter uma utilidade. O que pode ter resultados interessantes também, né? Não é que tudo tem que ser jogado fora. A teologia da escolástica espanhola trouxe muita coisa boa, inclusive aqui no projeto de colonização ibérica, na América Latina, né? Muita coisa envolvendo a personalidade dos índios, né? Que a força não primasse o tempo todo, né? No trato de espanhóis e índios e tudo mais. Mas era uma teologia mais limitada, um pouco mais limitada. E uma teologia da qual acaba também nascendo Thomas Hobbes. Ele acaba absorvendo bastante desse caldo de cultura geral, ou seja, dessa ideia que a teologia era revolucionária, né, de que ela partia de grandes princípios para depois chegar a conclusões sobre as realidades concretas e de que ela devia ser útil, né? O Thomas Hobbes pretendia ser útil, ele pretendia pôr um fim às guerras religiosas da Europa em geral e da pátria dele, da Inglaterra em particular. Então, essa era a função que ele via na teologia, né? E por isso que toda a arquitetura hobbesiana, ela parece um pouco simplória, né? Ela é muito conhecida aqui no Brasil, muito conhecida nos cursos de graduação em geral, porque ela é muito atraente, porque ela é fácil, né? Ela é simples de entender, né? Todo mundo entende Hobbes, aí critica, né? Não, porque o Leviatã não é democrático, enfim, sei lá, você faz uma crítica também não muito profunda ao Thomas Hobbes, mas ele acaba sendo muito atraente, porque ele é simples, né? E de propósito. A ideia dele era realmente, da teologia, partir para um projeto político, né? E aqui a gente vê uma semelhança forte com os direitos humanos do século XXI, né? Também pretendem dar grandes soluções a problemas extremamente complexos, né? Da mesma forma que Hobbes, no fundo, queria a paz religiosa, a tolerância religiosa, que é um valor interessante, é um valor bom para a comunidade, né, dito em termos gerais. Hoje em dia, os proponentes, os estudiosos, os ativistas de direitos humanos também querem fins nobres, muitas vezes. Às vezes não, porque a pós-modernidade tudo é uma bagunça, mas muitas vezes, né, querem fins nobres, né? Democracia, né, o fim da pobreza, né, o fim da miséria, da fome no mundo, né? Que pessoas perseguidas sejam acolhidas, né? São finalidades muito nobres, mas elas acabam sendo avançadas por conta da sua nobreza, da sua atratividade, elas acabam sendo avançadas sem atenção nenhuma à base conceitual do que se está afirmando, né? E aí onde que caímos, acho que é a última contribuição do Hobbes para o nosso debate, no famoso conflitivismo dos direitos humanos, né? Então, se os direitos humanos existem para propósitos nobres, né, para todo e qualquer propósito nobre, todo e qualquer propósito que, como falam os meus amigos de direito internacional, chocam a consciência da humanidade, né? Bom, o que eles são, e se eles existem de fato, e qual é a base deles, não importa. Importa somente você alcançar essas finalidades elevadas, né? E fatalmente vai haver discussões, porque o mundo é finito, os bens são finitos, as prioridades que as pessoas vão colocar em relação a qual necessidade urgente tem que ser atendida, isso vai variar, né, legitimamente. Em vez de se levar isso para a discussão política, como sempre se fez, né, a solução acaba sendo vestir cada pretensão política com uma roupinha, um espantalho de direitos humanos. Não, isso aqui é um direito humano, então você tem que ceder. Só que o cara do outro lado fala, não, eu também tenho um motivo nobre, eu também tenho uma causa elevada. Isso aqui também é um direito humano, você tem que ceder, né?
para a gente não entrar aqui em problemas concretos do Brasil, acho que é sempre mais uma discussão teórica, melhor ver os problemas de longe, dos outros países, né? Pensem no debate todo que ocorre na Europa, especialmente em países pequenos, né? Eslováquia, uma Hungria, países territorialmente muito limitados, em relação à imigração em massa, né? E ao refúgio, né? Então, quem é a favor da imigração em massa e restrita diz, não, aqui é um direito humano, é refúgio, eles são perseguidos. E quem está lá dentro não quer, diz, não, mas eu também tenho meu direito aqui a receber as prestações do Estado pelas quais eu estou pagando, a ter segurança nas ruas, é meu direito também, a não ser assassinado pelas pessoas que entram, são terroristas no meio da massa de imigrantes, também tem esse direito. Choque de direitos. Né? E aí? E aí Hobbes, para terminar, Hobbes diria, bom, mas é isso, direitos humanos, né, como Hobbes chamaria, direitos naturais, eles são instrumentos da política. Chama o Leviatã. Mas a gente não quer contar com o Leviatã, na verdade, o Leviatã é antidemocrático, então eu não sei como resolver isso. Mas o fato é que dessa natureza gênese hobbesiana dos direitos humanos, nascem alguns problemas que a gente vê hoje nos direitos humanos, como a pouca profundidade da fundamentação, né, eles são fundamentados de maneira muito rasa, normalmente com gritos de guerra, né, e o conflitivismo. Esse conflitivismo que é praticamente inerente hoje aos movimentos de direitos humanos. Acho que me estendi demais, perdão, Cauê. Não, perfeita explanação, professor. E até ali, dando aqui uma ressalva também, né, que essa influência, o Villei deixa muito claro que é uma influência indireta, né, da origem cristã. Ela não se dá de uma forma direta, ou seja, perpassa por vários autores antes de chegar a essa conclusão hobbesiana, né. Mas foi bem isso, professor. Eu consegui visualizar muito bem por onde o professor passou, os trechos do livro, exatamente onde o Villei ele trata sobre sistemas, né. Agora, passando para o próximo tópico aqui, até o professor, durante a explanação, já citou um pouco, né, então nem vou me alongar muito para permitir que o professor se aprofunde, até como professor de Direito Internacional, acredito que vai ser uma contribuição importante aqui, que é exatamente sobre a Escola de Salamanca e esse debate que houve entre Soares e Vitória, né, essa fundação do Ius Gentium, né, e essa releitura de conceitos de São Tomás de Aquino, para a influência, né, da percepção de como os indígenas deveriam ser vistos naquele contexto, né, da Escola de Salamanca. Então, gostaria que o professor se aprofundasse talvez um pouco mais nesse tema, né, como isso pode ter sido, se foi, né, um embrião dessa universalidade dos direitos humanos. Tá, ótimo, Cauê, porque apesar agora a gente está falando da Escola de Salamanca, que são um pensamento católico bastante focado, né, no catolicismo, na defesa da tradição cristã, um pensamento também focado muito na resistência contra, né, o que eles viam como o perigo do protestantismo, né, mas acaba que isso que eu vou falar agora vai ser uma ilustração perfeita, eu acho, do que eu comentei na resposta anterior, né, do Thomas Hobbes, né. E aqui acho que vale só um parênteses para vocês verem como que as ideias atraentes, elas acabam não tendo pai, né. Então, os direitos humanos da modernidade, eles vieram da tradição protestante, da tradição católica, das duas, né, e eu imagino que nos dois lados, eu sou mais familiarizado com a tradição católica, pelo menos da atualidade, dos dois lados você pode também ter movimentos contrários ou de mitigação, né, da ideologia dos direitos humanos, mas eles são uma ideia muito atraente, e a ideia atraente ela fica disponível no discurso público, no espaço público, e ela vai sendo empregada com finalidades mais variadas, nobres, menos nobres, enfim. Né? No caso da Escola de Salamanca, né, esse movimento intelectual, com origem na Espanha, né, mas também que se estendeu a Portugal, né, e pela Espanha e Portugal chegou à América também, né, movimento de renascença do tomismo, né, nas universidades ibéricas, qual é o encontro que eles fazem com a noção de direitos humanos, né, ou aquilo que vai se tornar direitos humanos mais na frente? De novo, um problema concreto. Né? A Escola de Salamanca, na verdade, a Universidade de Salamanca, ela é desafiada a tratar do assunto da colonização. Né? Os espanhóis tinham acabado de descobrir a América, e na América tinha índios. Né? E no papel era muito fácil dizer que você estava indo para a América com um mandato divino e da igreja e do Papa para converter os índios,
Só que na prática, assim que eles chegavam lá, vamos botar um eufemismo, né? Aconteciam mal entendidos, né? De ambos os lados. Normalmente os espanhóis contribuindo um pouco mais com a força. E os índios estavam morrendo aos milhares, né? Quando a escola de Salamanca se debruça seriamente sobre o assunto, já tinha 40 anos da colonização, e os índios estavam sendo massacrados, a gente já sabe, né? O que acontece na colonização. E eles precisam se pronunciar sobre isso, para guiar o imperador. Isso não é um fato muito conhecido, mas o imperador Carlos V da Espanha, ele ficou seriamente em dúvida sobre se ele devia abandonar tudo e ir embora, na América. Ele era um cara muito cristão, né? Ele estava ouvindo os relatos que chegavam da América, das coisas que se faziam lá, e ele pensou seriamente em abandonar tudo e ir embora. Tem documentos históricos, cartas, que os colonos do Peru mandaram para Carlos V, pedindo, pelo amor de Deus, não vá embora, senão acabou, a gente vê a nossa vida aqui, né? Nós somos espanhóis, a nossa vida aqui, como é que você vai embora? Né? Esses documentos são bem verídicos, então parece que tinha uma intenção do imperador de abandonar o projeto, e essa intenção era séria o suficiente para ser conhecida no Peru, do outro lado, né, do mundo da época. Então, por isso que a escola de Salamanca teve que entrar. O imperador estava relativamente sem saber o que fazer em relação à colonização. E Francisco de Vitória acaba sendo o principal nome nesse debate sobre a colonização. Eu vou me restringir a ele, tá, por causa do tempo. E como é que Vitória resolve a questão? Ele está na tradição tomista. Vitória era um dominicano, ou seja, discípulo de São Tomás. Então, ele usa um instrumental que ele pega de São Tomás de Aquino, né, então, com a ideia de direito natural, só que ele dá uma adaptada. Ele mexe no direito natural para poder usar na questão da colonização, né? Então, Vitória basicamente diz que todos os seres humanos têm alguns direitos naturais. Ele não usa a palavra subjetivo porque não era do vocabulário da época, mas todo mundo é dotado de alguns direitos naturais. E para Vitória, esses direitos naturais seriam, além da vida, da propriedade, da incolumidade física, o direito de livre exploração, livre navegação, né, perambular por terras que não são de ninguém. Ele expressa vários direitos que fazem mais ou menos sentido, que podem ser traduzidos para os nossos direitos fundamentais atuais. E aí ele fala, se os índios respeitarem esses direitos dos espanhóis, os espanhóis não podem atacar os índios. Se os índios não respeitarem, os espanhóis podem fazer guerra justa para que esses direitos sejam respeitados. Então, se os espanhóis forem lá construir uma cidade na América sem fazer mal a ninguém, e os índios chegarem e quiserem arrasar a cidade, expulsar os espanhóis podem se defender, né? Porque são direitos naturais, todo mundo conhece, os índios sabem que tem esses direitos, os espanhóis também sabem. Foi interessante? Foi interessante. Ajudou a mitigar a violência? Ajudou. Muitos alunos de Vitória foram para o Novo Mundo, né, como capelães, como padres e tal, e tem uma discussão muito forte entre religiosos e conquistadores e tal, que não precisa entrar agora, mas esse esquema de Vitória com direitos naturais subjetivos deu-se conta relativamente do problema da colonização. O problema foi aí, o propósito nobre do Vitória acabou traindo o conceito. No esquema de Tomás de Aquino, não tem espaço para direitos naturais subjetivos. Isso não existe. Tomás de Aquino fala do direito natural, e o direito natural para Tomás de Aquino é uma fonte do direito, é outra coisa, e ele fala do direito coisa, do direito objeto da justiça, o direito fruto de uma repartição correta. É isso. Não tem direitos naturais subjetivos. Você não tem direito de livre navegação, livre estabelecimento, de propor comércio, nada disso. Tudo que o Vitória fala que isso aqui é um direito, ele está tirando dele. Ele só está usando o instrumental que Tomás de Aquino legou. Então, o propósito era nobre, a consequência foi a afirmação, né, muito clara de direitos naturais subjetivos. Né? E o Vitória foi muito lido na época dele, ele foi sendo reimpresso na Espanha ininterruptamente até o século XIX, né? E foi lido, inclusive, pelos protestantes. Grócio leu Vitória, né? E a partir daí foi para o lado dos protestantes, da onde vai surgir o movimento, no iluminismo, o movimento dos direitos naturais, né, das declarações de direitos humanos, e por aí vai. Tá? Então, o Villei chama Vitória de traidor a São Tomás. Né? Pode ser. Com a perspectiva histórica, fica difícil botar esses rótulos tão taxativos. Né? O que Vitória propunha era um objetivo muito nobre, né, que espanhóis e índios convivessem na América como súditos do mesmo rei, em pé de igualdade. Né, já que não tinha mais como trazer os espanhóis de volta, porque senão outro povo ia chegar lá, os ingleses, sei lá quem, ele dizia que queria que todos vivessem lá em pé de igualdade. Né,
E como ele faz para convencer os concidadãos dele a isso, ele usa um vocabulário que na época dele era irrefutável. Tomás de Aquino, direitos naturais. Né? Então, uma coisa é o projeto histórico do Vitória na época dele, o que ele queria fazer. Outra coisa é o que sobrou quando as pessoas começaram a ler o Vitória, já fora do século XVI, fora daqueles problemas dos índios, e trazem a Vitória como, não, ele fez uma declaração aqui de direitos humanos e tal, né? O que não era exatamente o propósito do Francisco de Vitória. Tá? Então, moral da história, da pergunta toda que o Cauê fez, né? Novamente, como que os propósitos nobres, que muitas vezes são propósitos de boa política, né? No caso, boa política de administração das novas conquistas da Espanha, ou qualquer tipo de boa política, política de inclusão de minorias, de acolhimento de refugiados, então bons propósitos, ideais nobres, né? Quando você tenta forçá-los no discurso jurídico, sem o lastro conceitual devido, podem acabar gerando consequências ruins. No caso do Vitória, a consequência ruim foi que muitos espanhóis fizeram uma leitura hipócrita do Vitória. Então, bom, eu vou perambular aqui pela América, no que um índio, né, com suas concepções culturais próprias, me emboscar, me expulsar e tal, eu já posso, né, descer a lenha nos índios, pegar todo mundo, escravizar e tal, porque eles não reconheceram o meu direito natural subjetivo. Então, o propósito bom do Vitória acaba levando também a uma visão conflitivista dos direitos humanos. Se os espanhóis têm um monte de direito abstrato e os índios também, quando eles se encontrarem, vai dar conflito. E quem vai ganhar? Os mais fortes, que são os espanhóis. Né? Então, esses bons propósitos, quando são avançados sem consequente lastro jurídico, podem acabar simplesmente em proclamações vazias. Acho que era isso que eu queria responder nesse ponto. Perfeito, professor, perfeito. Então, se a gente se adiantar mais um pouco, a gente chega logo em Locke, né? E as consequências que as ideias dele tiveram para os direitos humanos. Então, primeiramente, né, essa confusão que ele causa ali entre os conceitos de proprietas e domínio, que é um conceito de domínio da escola de Salamanca, né? Que antes simbolizava domínio, um conceito de governança, né? É só a gente olhar para César, que foi chamado de Dominus, do Império Romano, ou seja, essa persona que, obviamente, governa, então, o Império Romano, e ele causa essa confusão, porque proprietários antes, ele não se especificava em um indivíduo somente, ele poderia trazer consequências gerais, e quando ele traz esse conceito de domínio, ou seja, agora essa propriedade, ela é propriamente individual, e as consequências são minhas. Então, quando ele traz esse conceito de proprietas, visando agora uma oposição a Hobbes, claramente, porque as ideias de Hobbes já tinham trazido como consequência um fortalecimento do absolutismo na época, né? Então, Locke, sendo dessa oposição política, ele visava diminuir esse poder do rei absolutista, né? E ele vai derivar, então, dessa propriedade 3 direitos naturais, que ele vai chamar de liberdade de consciência, liberdade de opinião e direito de resistência, né? Que logo, um pouco tempo depois, já pode ser visto na própria Declaração dos Homens e Cidadãos, que é resultado da Revolução Francesa. Então, o que eu gostaria de perguntar para o professor é se esses direitos naturais derivados de John Locke, eles podem ser assimilados como a mesma coisa de direitos humanos, hoje propriamente vistos, né? Uhum. Excelente. O John Locke é o último estágio histórico que o Villey faz, né, no percurso dele, e sim, a formulação do Locke está muito próxima, né, dos atuais direitos humanos, mas isso aí o mainstream também fala, né? Locke é reconhecido na literatura, né, comum sobre direitos humanos como um dos grandes sistematizadores, né, das ideias que vão dar, finalmente, com as declarações, com a Revolução Francesa e tal, origem aos direitos humanos. Villey faz uma leitura muito rápida do Locke, pode ser injusta em alguns pontos, né, mas também como a gente está com um tempo bastante avançado aqui, eu vou... Quer dizer, bastante avançado, se vocês quiserem, a gente continua aqui quando vocês quiserem. Mas, enfim, pelo formato que me foi passado, original, né? Mas, então, eu vou também ser simples, né, em relação ao Locke. Para o Villey, grande importância do John Locke é dar uma roupagem mais civilizada àquela noção meio catastrófica, né, meio apocalíptica dos direitos humanos em Thomas Hobbes, né, que
fala do direito natural a tudo e tudo mais, né? O modelo do John Locke é parecido, né, com o de Hobbes, vai dizer Villei, só que é apresentado de uma maneira mais positiva, né, e mais civilizada, vamos dizer, né? O Hobbes para cidadãos de bem, né, para pessoas, né, que não querem fortes emoções, né? Então, o método é muito parecido, né, de Locke para Hobbes, né? Só que, quando John Locke analisa as consequências do direito natural individual, daquele direito natural a tudo, né, ao invés dele chegar no absolutismo, como Hobbes, o Locke chega a propriedades, né? Então, Thomas Hobbes diz que o ser humano tem direito natural a tudo, John Locke diz que o ser humano é senhor absoluto do seu corpo e de tudo que ele fizer com o seu corpo. Tudo que eu trabalhar, tudo que eu produzir e tal, eu sou senhor absoluto porque eu sou senhor de mim mesmo, né? Hobbes acaba chegando no absolutismo e John Locke chega em propriedades. Eu sou senhor das minhas coisas, do que eu consigo criar com o meu labor, e pronto. As coisas do vizinho não são minhas. Não porque não compitam a mim. As coisas do vizinho não é que sejam do vizinho, né? Uma visão tradicional, uma visão naturalista, as coisas do vizinho, não é que elas já foram repartidas e estão com o vizinho. Para Locke, as coisas do vizinho não são minhas porque eu não trabalhei nelas, né? É outro sistema muito simples, fácil de entender, né? O Karl Marx puxa um fio do Locke e leva para outro canto, né? Mas é essa a ideia. É meu, eu trabalhei, eu consigo ver, eu consigo pegar, está comigo, portanto é meu, né? Então, onde vai terminar o meu direito, né? No caso do Hobbes, o meu direito terminava quando começava o do outro. No John Locke, o meu direito termina onde eu posso pegar. Se eu conseguir pegar, trabalhar, mexer naquilo, criar alguma coisa, é meu. Se eu não conseguir, porque outra pessoa já está trabalhando, já está mexendo, está produzindo, não é meu, né? É uma visão que de tão simples acaba sendo muito pacífica, né? Não tem motivo para brigar, não tem motivo para guerra de todos contra todos, porque afinal cada pessoa pode olhar para si e para o que fez e ver qual é a área, a esfera do seu direito. Então, os direitos estão delimitados perfeitamente em John Locke, né? Basta você olhar para as suas propriedades, né? E os direitos humanos? São direitos sobre a propriedade, né? O Estado não pode me matar porque o único que pode me matar sou eu mesmo, né? Eu tenho propriedade sobre o meu corpo, eu posso me matar se eu quiser, o Estado não. O Estado não pode, enfim, fazer uma taxação extorsiva porque a propriedade é minha, eu peguei, eu trabalhei nela, eu ganhei isso aqui, é meu, né? Ele pode deduzir todos os direitos humanos, né? Que ele ainda não chama de direitos humanos, né? Por óbvio, direitos individuais e tal, a partir desse pressuposto muito atraente, muito fácil de entender, de ver, de visualizar, que é a propriedade, né? Que é a propriedade, perfeito. A crítica do Villei aqui é muito mordaz. Ele fala assim, um sistema jurídico maravilhoso para quem tem propriedades, né? O Locke a visão burguesa dos direitos humanos, né? Quer dizer, se eu tenho propriedades, perfeito, meu direito está bem. Aqui eu só preciso me preocupar em que o Estado não trespasse isso aqui. A única preocupação é essa, com o que se chamava de direitos negativos, né, e tal. A preocupação é essa. Quem não tem nada, como é que você vai deduzir direitos humanos, né, a partir dessa formulação do Hobbes, que baseia tudo em propriedade, né? E aí o que Villei diz John Locke estava estabelecendo o discurso dos direitos humanos para a classe burguesa, né? Mas, claro, é impossível você ficar alheio ao fato de que muitas pessoas não têm nada. O que você faz com as pessoas que não têm nada? Como é que você justifica, né, o sistema jurídico? Bom, você atribui às pessoas que não têm nada direito de papel, né? Então, não, você não tem nada, mas você tem direito a ter alguma coisa. Você não tem nada, você tem direito à saúde, né? Você não tem nada, você tem direito à alimentação. Todo mundo tem, todo homem tem. Ah, mas eu não tenho o que comer, mas você tem direito a isso, né? Não quer dizer que ele vai poder pegar o que ele quiser, porque as outras pessoas também têm suas propriedades. Mas o que você vai dar para os pobres,
né? E aí, segundo o Villei, para acalmar a consciência, né, para mostrar que o sistema funciona muito bem, é simplesmente dizer, não, vocês não estão excluídos do sistema. Na teoria, na minha cabeça, vocês têm direito a tudo, né? Na prática, não. Na prática, o que vale são propriedades, né? Parece uma leitura irônica do John Locke e tudo mais, mas acho que se a gente puxar para a maneira como os direitos humanos são entendidos no século XXI, né, isso diz muito sobre as tentativas não, sobre a afirmação da universalidade dos direitos humanos. Né, os direitos humanos hoje são afirmados, isso é dogma, né, como aplicáveis a todo mundo, em qualquer lugar. Não importa qual a circunstância, qual o background cultural, em qual sociedade, em qual tipo de cultura a pessoa é viva, isso não importa. Ela tem aquele direito. Né? E aí você chega a coisas ridículas, né? Como você afirmar lá, não sei, o direito de não bater na criança, não bater no filho, né? Não dar palmada, né? Vamos dizer, não dar palmada no filho, e você tenta afirmar isso no mundo islâmico. Isso acontece. Os países muçulmanos, volta e meia, eles são interpelados na ONU por algumas ONGs que têm acesso lá às Nações Unidas sobre por que permitem a palmada nos filhos, né? E, enfim, os países islâmicos têm muitas coisas interessantes que acontecem lá, mas tem muitos problemas sérios que envolvem direitos básicos, né? E não é palmada nos filhos o problema sério que tem lá. Em relação à criança, o problema sério que tem em muitos países muçulmanos, só para dar um exemplo, é o limite da pena de morte. É que pena de morte lá é com 7 anos de idade. Esse é o problema. Mas, como você estende os direitos humanos de modo abstrato para todo mundo, né, você pega uma discussão que é tipicamente europeia, não pode bater na criança porque vai traumatizar e tal, pode ser, não sei, pode ser. E você transfere para o Oriente Médio. Não, a criança árabe é igual à criança alemã. Né? E, de certa forma, está certo, é igual. Né? Mas você não presta nenhuma atenção no contexto. Da mesma forma que eu peço para a Alemanha criminalizar a palmada, eu vou pedir para a Arábia Saudita criminalizar a palmada também. Eu dei um exemplo bastante bobo, né? Vocês podem imaginar outros. Né? Então, o que o Villei extrai do Locke, né, é um pouco essa ideia muito autocongratulatória, muito boa para quem está afirmando, de que basta você afirmar os direitos humanos, descobrir novas gerações de direitos humanos, né, e fazer novas proclamações e tal, que os problemas vão se resolver. Né? E que, no fundo, o que não está funcionando bem no mundo é porque não adotou o modo europeu burguês de vida. Porque se adotasse, os direitos humanos teriam primazia e eles iam salvar toda a humanidade. Né? Então, esse modelo do Locke acaba levando a esse universalismo. O Locke não estava nem pensando nisso, obviamente, não tinha nenhum interesse na Arábia, nada disso, mas quando ele se limita ao fundamentar os direitos humanos, a fundamentar um direito burguês, um direito de quem tem, é claro que quem não tem vai ficar com um pedaço de papel na mão. E até hoje isso é visto como um grande avanço. Então, você tem um pedaço de papel aqui, você tem esse direito, né? E você tem que ser educado sobre isso. Né? Eu não vou dar, sei lá, ensino técnico, curso técnico para as pessoas pobres. Eu vou dar educação crítica de direitos humanos. Eles têm que saber que eles têm esse direito. O papel. Depois você vai e come o papel, porque aquilo lá não tem mais serventia nenhuma. Né? Mas, enfim, um pouco a ideia de abstração dos direitos vistos como, né, quase como uma religião, né, isso o Locke tem uma certa culpa no cartório, segundo aí o Michel Villei. Perfeito, professor. E acho que bem isso, o Villei deixa bem claro essa posição dele, que não é propriamente sobre o conteúdo dos direitos humanos que ele é contra, mas é a forma como ele é colocado no direito, porque muitas vezes ou esses direitos humanos são conflitos, ou você não pode garantir eles. Na realidade, na opinião do Villei, esses direitos deveriam estar em uma moral universal, como era dado, por exemplo, em Roma, que é onde ele faz a revisitação histórica, né? Mas perfeita explanação. Agora acho que eu passo a palavra para o Rubens, para ele continuar aí nosso... Senhor, já avançamos 4 minutos no tempo que tínhamos acordado, então somente a título de conclusão, e também já agradecendo o senhor e também a ajuda do Cauê e da Ana Júlia para conduzir essa conferência, essa live. Acho que a última pergunta, para que a gente já possa encerrar, seria:
fizemos todo esse percurso histórico acerca da gênese do direito subjetivo, do conceito original de direito, para compreender o que é os direitos humanos, chegamos na filosofia moderna, passamos pela teologia, então foi realmente um panorama histórico completo. Chegamos hoje, no ano 2020, tivemos a declaração da ONU de 1948. No final das contas, para Michel Villey, qual que é a solução, então? Simplesmente chegar na ONU e dizer não existem mais direitos humanos, agora todos vamos estudar ética Nicômaco e aprender da moral? Né? Qual que seria a solução do Michel Villey? O que ele realmente está propondo, feita a crítica? Né? Digamos, a lei também serve, de certa forma, para lembrar aqueles que não sabem, para mostrar o justo positivado. Não seria mais ou menos esse caso? Né? Então, moral da história, qual seria a solução para Villey, no final de tudo isso? Ótima pergunta. Não, para Villey, pessoa, não tem solução e não tá preocupado em propor solução sobre direitos humanos, sobre as questões na época dele era a União Soviética, a Camboja e tal. Na nossa época seria, não sei, o debate sobre o aborto ou os refugiados, né? Enfim, ele não está preocupado em propor uma solução para isso, porque exatamente a filosofia jurídica dele é avessa a essas soluções totais, né? Então, na ideia do Michel Villey, você deve ter visto isso nos outros eventos, né, que eu vi que trataram das outras obras do Villey, mas na ideia do Michel Villey, o direito é um estado correto, um estado adequado, entre duas pessoas, sempre. Não é o estado social adequado, isso é tarefa da política, né, que tem que ser valorizada. Né, e uma das broncas dele é quando você pega o tema da política e tenta enfiar no direito. Fala, não, deixa isso quieto, isso aí quem tem que resolver são os políticos. Né? Mas o direito é um estado justo entre duas ou mais pessoas, mediado por algum bem, alguma coisa. Pode até ser uma coisa imaterial, uma vida de alguém e tal, né? Mas tem que ser um bem, uma coisa. O problema dos refugiados não tem como resolver isso pelo direito. Porque o problema dos refugiados são milhares, talvez milhões de pessoas, cada um com a sua história, com as suas circunstâncias, indo de um lugar diferente para outro lugar diferente. Né? E aí Locke e os seus seguidores, né, Locke não tinha nada a ver com isso, mas as ideias de Locke e seus seguidores diziam, não, mas todos eles têm um papelzinho aqui que diz, né, a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, tem direitos non-refoulement, né, direitos de você não ser devolvido ao lugar de onde você veio se você sendo perseguido. Né? E Villey provavelmente diria, cara, se todo mundo tem esse direito, ninguém tem esse direito. Né? Eu não conheço direito assim. Direito é esse cara aqui, que está fugindo porque está sendo perseguido. Esse outro que está fugindo porque é pobre. E esse outro aqui que está fugindo porque teve uma colheita ruim lá e perdeu tudo. Está alegando mudança climática. Né? E um está indo para o Brasil, outro está indo para outro país africano e o terceiro está indo para a Suécia. É totalmente diferente para Michel Villey. Ele não fala sobre isso, tá? Não fala sobre refugiados, mas seria, no esquema de pensamento dele, da tradição naturalista clássica, como ele entende, são casos completamente diferentes. Tá? E como é que você resolve esses casos? Com a pluralidade de fontes do direito que ele propõe. Então, a lei, ou no caso do direito internacional, os tratados, eles vão dar uma certa solução genérica, mas isso não basta. Então, você precisa dos costumes, você precisa dos precedentes judiciais, que é a dialética feita nos tribunais, a partir dos juízes vão por experiência, tentativa e erro, tentando chegar a certos padrões. Você precisa de juristas que tentem estabelecer padrões de correção. Né? Você vai ter um pluralismo de fontes, e a partir desse pluralismo você tem que encontrar a solução correta, não para os refugiados, mas para esse cara que está às portas do seu país. Eu usei o exemplo de refugiado, depois de ter usado outro. Né? E para terminar, acho que é interessante, assim, qual que é a visão do Villey sobre direitos humanos? Enquanto conceito e tal, ele despreza, isso fica bem claro no livro. Agora, os elementos do pensamento do Michel Villey e da tradição justnaturalista clássica permitem uma certa reconstrução do conceito de direitos humanos. Afinal, não é nem um pouco realista hoje você dizer, não, sou contra os direitos humanos. Isso não ajuda nada. Você vai ficar alijado no discurso e quando você olhar para quem está do seu lado, que também diz que é contra os direitos humanos, muitas vezes você vai se encontrar numa companhia que você não queria estar. Né? Então, você lá, está do lado um skinhead, sei lá, do outro lado um cara estranho, então, você fica assim, caramba, esse é o pessoal, esses são os villeyanos de hoje, né? Então, não, é muito mais interessante você fazer uma reconstrução do conceito de direitos humanos. E eu posso deixar alguns elementos aqui para isso, né, para terminar assim, né? Primeiro, a gente pode pensar que o direito é um conceito análogo
plurívoco, ele tem uma série de significados que está ao redor dele. Tem um significado que é central, que é o direito como objeto da justiça, objeto da ação justa, a coisa. Mas tem outros conceitos que são secundários. Isso está em São Tomás de Aquino, isso Villei reconhece, tem conceitos secundários, né? Direito como um ramo da arte jurídica, né? Direito civil, direito penal, direito como lei, né? Até direito subjetivo. É um conceito que é válido também, mas é secundário, né? Então, os direitos humanos, eles podem ser encaixados aí não é Villei falando, sou eu a partir dos elementos do Villei, né? Os direitos humanos, eles podem ser encaixados aí como um conceito secundário do direito, né? Como eu falei, o direito Michel Villei, ele exige um método de pluralidade de fontes. Não basta ler o que está na lei. É a lei, são os precedentes, é o costume, brocardos jurídicos, padrões de correção daquela sociedade, enfim, toda uma série um mosaico de coisas a partir da qual você encontra a resposta correta. Os direitos humanos podem entrar aí também. Eles vão entrar como o quê? Como padrões de reivindicação. Eles são os padrões de reivindicação, são coisas que costumam ser reivindicadas, que correspondem às dimensões mais evidentes da dignidade humana. Lembra do começo da nossa conversa, né? Villei não nega a dignidade humana, pelo amor de Deus, não nega. Isso aí fala que é padrão, desde sempre. Então, a dignidade humana faz com que as pessoas na sociedade, leigos, qualquer um, geralmente reivindiquem algumas coisas, né? Reivindique do Estado, da igreja, seja em qual momento for, do senhor feudal, reivindiquem, peçam algumas coisas, né? Isso são direitos humanos, né? São fontes prováveis do direito. Normalmente, uma solução justa vai acabar respeitando os direitos básicos. Uma solução justa vai estar de acordo com o direito à vida, com o direito, sei lá, de propriedade, com o direito, sei lá, de constituir família. Enfim, os direitos básicos, normalmente, eles estão de acordo com a solução adequada, né? Mas eles não são o direito no sentido próprio. Eles não são o direito em si. Por quê? É a última coisa que eu falo, já sei que já está tarde, mas por quê? Os direitos humanos, eles são apenas prováveis. Eles não acertam sempre. Eles não são absolutos. Pense no direito à vida, todos sabemos que ele não é absoluto, tem limitações. Legítima defesa. Pense como é difícil, né, você, às vezes, saber se houve legítima defesa, se não houve, se esse caso aqui, a legítima defesa foi proporcional ou não foi, né? Pense na guerra, com todas as limitações que tem sobre o direito à vida. Então, nenhum direito humano é absoluto, né? A concepção contemporânea fala, os direitos humanos encontram a sua fronteira em outros direitos humanos. E a gente cai no conflitivismo e ganha quem grita mais alto, né? Numa concepção justnaturalista, mais próxima do Michel Villei, a gente diria que os direitos humanos, eles não acertam sempre, eles não são absolutos, como nenhuma fonte do direito é absoluta. Eles são fontes prováveis do direito. A partir da experiência humana acumulada ao longo de séculos, né, se consagrou que algumas coisas quase sempre vão ser devidas. A sua vida quase sempre vai te ser devida. Você tem que se esforçar muito para que a sua vida não seja devida a você. Você vai ter que sair com um machado ameaçando as pessoas para que alguém tenha direito de te matar, né? Mas a sua vida quase sempre vai te ser devida. A propriedade que você tem, a roupa do seu corpo, quase sempre vai ser devida. Então, elas são grandes probabilidades. Nesse sentido, acho que dá para reconciliar a visão jurídica do Michel Villei com os direitos humanos, inclusive descobrir utilidades para os direitos humanos. Eles podem ser úteis nessa tarefa difícil, né, de determinar o direito, o que é de cada um. Então, acho que era isso que eu podia trazer para vocês. Professor, muito obrigado, de verdade. Uma palestra, uma conferência bem completa, quase que dissecamos quase que toda a obra dos direitos humanos e abrangemos também grande parte do pensamento do Villei. Então, queria registrar mais uma vez o agradecimento não só pessoal meu, mas também do grupo, né, desse grupo de Filosofia do Direito, do Paideia, da UFPR, e também agradecer pela brilhante exposição, pela disponibilidade e por compartilhar do teu conhecimento. Imagina, foi um grande prazer. Se tiverem perguntas e quiserem mandar por escrito também, fico à disposição. O Rubens tem meu e-mail, fico à disposição de vocês, de todo o público que estiver assistindo. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigado. Boa noite.